Bom dia, meus queridos amigos. Quanta alegria estarmos juntos nesta manhã, levando aos corações amigos um pouco do Evangelho, que seja para todos nós como gotas de luzes, que ameniza as nossas lutas e estimula a nossa esperança. Hoje nós vamos falar do item 3, preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhes disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homens, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar contigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tornar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulastes? E o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus? São Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Mestre Jesus, quão grandioso é os seus ensinamentos e quão difícil, Senhor, é vivenciá-los dentro daquilo que o Evangelho tem nos convidado. Auxilia-nos, Senhor, a mudar o nosso olhar para os nossos sentimentos, para que possamos compreender a nossa reencarnação como a grande oportunidade de fazermos conquistas perenes que hão de modificar o nosso processo de evolução. Dai-nos força, Senhor, para compreender o que é do mundo e o que é de Deus, para que tenhamos uma vida plena, cheia de conquistas, de realizações. Auxiliai os que sofrem, Senhor, de toda sorte o seu sofrimento, mas permita-nos, ó Senhor, que também possamos curar as chagas que ainda nos atormentam. Que a misericórdia e o amor do Senhor se faça no coração de todos nós. Que assim seja. Queridos irmãos, essa lição é um convite à observação de tudo aquilo que nós temos guardado em nossa vida. E o título é muito importante: preservar-se da avareza. Tome cuidado para que a gente não caia nos excessos, porque nós sabemos que o que mais importa para o homem é aproveitar, ganhar do mundo tudo aquilo que vai enriquecer o seu espírito. Nós precisamos ver que enquanto estamos na Terra, nós naturalmente teremos que trabalhar e termos a preocupação com a nossa própria manutenção. Mas tudo que nós temos em excesso, em abundância, muitas vezes nos levam a pensamentos de avareza. E esse pensamento de avareza, ele é muito triste porque ele pode perpetuar de uma reencarnação para outra, pode perpassar, e nós vamos ver que tudo aquilo que nós guardamos materialmente
é um aprisionamento para o nosso espírito. Por isso, Jesus nos pediu que nós tivéssemos muita vigilância para nós não podermos excluir de nossa vida a previdência divina, que muitas vezes nos ampara, nos ajuda, para até mesmo que a gente construa esse patrimônio material, mas que tenhamos sempre olhar para completar, auxiliar, oferecer àqueles que ainda não conseguiram o que já conseguimos. Toda riqueza é um bem, mas é preciso saber o que fazemos com a nossa riqueza para que a gente não caia nesse pensamento da avareza, que é filho do egoísmo. E muitas vezes nós não damos atenção, e aí a lição de hoje fala para nós justamente o cuidado que nós devemos ter com essa avareza, porque muitas vezes a abundância ela nos faz olhar com outros olhos para tudo aquilo que tem na forma da inoperância. Eu estou ganhando muito, eu tenho muito, construirei mais celeiros para guardar e descanso em paz. E esse descanso? Que descanso é esse? O que descansa o corpo é aquilo que nós estamos fazendo no trabalho e que temos a certeza e a consciência que nós estamos distribuindo. Isso é um descanso para a consciência, isso é um bem. Filtrar isso para nós é muito importante. Todos nós podemos ter, mas todos nós podemos também contribuir com a melhoria da vida do outro. E quando nós desencarnamos, muitas vezes nosso pensamento ligado aos bens materiais, eu me torno um espírito em sofrimento. Por quê? Porque eu vou ficar vigiando tudo aquilo que eu havia construído, tudo aquilo que guardei e fico preso com aquele pensamento e muitas vezes trazendo até um certo desconforto para os nossos familiares. E isso é uma preocupação para o espírito que não deveria ser, porque veja bem, quando ele fala aqui está, disse o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. Guarda no cofre da ilusão. Ao passo que nós não conhecemos o dia da manhã, e o Evangelho, então, vem nos dizer que insensato és, esta noite mesmo tornar-te-ão a alma para que sentirá o que acumulaste? Então, a visão nossa é muito curta. Nós não vivemos a nossa imortalidade, nem a consequência dos nossos atos. E nós vamos ver que nós não podemos ficar ligados ao apego, porque o apego é o supérfluo, é tudo aquilo que vai nos trazer aflições, dificuldades, e quantos chegam até a loucura, desesperados. Então, nós temos que tomar muito cuidado que tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo material, no campo exterior, naquilo que nós, no mundo que estamos vivendo, é motivo de aflição e vai trazer para nós um pensamento, muitas vezes, de inutilidade. Porque o que fizemos com isso? Então, muitas vezes nós estamos doentes, seja assim, já no término da vida, e nós vamos pensar, nossa, recomendamos a família, os filhos, e o pai morre e começa as dissensões, as brigas, as discussões. Então, por mais que o pai tenha pensado diferente, os filhos são gananciosos porque viram a vida inteira o exemplo do supérfluo, do excesso, e eles também querem mergulhar em tudo isso que não foi construído por eles. É muito sério isso, meus amigos. Precisamos pensar que todo o bem que nós guardamos para a nossa vida, para que a gente tenha uma reserva, né, importante para o nosso final de existência, ter uma vida digna, nada disso é condenado. O que nós precisamos pensar é no excesso, naquilo que nós temos em abundância
e não conseguimos fazer aplicação em função dos outros, até mesmo dos nossos familiares. Então, os patrimônios físicos, quando eles não têm nenhum proveito, ele vai nos trazer muitas vezes uma situação que provoca grandes dificuldades, que é a inveja, a discórdia, e isso em família é muito triste, muito triste. Então precisamos tomar cuidado para que a gente não caia na avareza. E a avareza, ela é consequência do apego, quando nós ficamos apegados a tudo. E nós vamos ver que quantos alimentos, a gente vê isso muito na televisão, quantas caixas, milhares de caixas de medicamento que foram vencidos e joga fora, e isso é um desperdício, e quantos precisamos de medicamento? Então, são mentes avarentas que só olham para si, que muitas vezes eles querem distribuir para elevar o seu nome e deixam quantas pessoas morrerem sem medicamento. Tudo isso é avareza. Tudo isso é descuido, tudo isso é descaso em relação ao outro. Nós vemos os nossos guarda-roupas, né, sempre muito cheio, e às vezes nós vemos as pessoas pedindo, necessitadas, e nós ficamos naquela escolha: será que posso dar esse, posso não dar esse, aquele? Então isso mostra o quanto nós ficamos apegados em determinadas coisas. E às vezes nem nós vamos usar, porque a roupa ela cai também em desuso e nós não queremos, nós ficamos com aquilo amontoando, um dia volta, um dia eu vou usar. Tudo isso é uma questão muito séria, isso. Tudo isso é um sinal, né, de apego profundo que nós temos. E tem uma mensagem do Emmanuel, né, que chama Excessos, e essa mensagem ela nos fala assim que roupa em desuso é asilo de traças. É verdade, olha só. Roupa em desuso é asilo de traças. Porque ali elas vão serem mantidas por quem? Nós não usamos, não lavamos, não passamos, não cuidamos, né? Então nós temos tantas coisas, tantos recursos que são amoedados e que nós precisamos ver que muitas vezes eles trazem grandes discórdias ou tentações para os nossos descendentes. Meus irmãos, distribua tudo que você tem, não faça caso, você não vai levar nada. E vai chegando o estado de maturidade do espírito que a gente vê que tudo aquilo é um supérfluo. Então, todo excesso vai nos isolando, porque nós não queremos que o outro saiba. E aqueles que criam esse estado mental, eles também sofrem, porque eles se encarceram nesse pensamento fixo e vivem pensando no que vai fazer, como fazer, se o outro vai pegar, se vai estragar. E isso é fonte do orgulho, né? E muitas vezes geramos também outros sentimentos que não devíamos mais construir isso em nós, que é a vaidade, muitas vezes a mentira. Então é preciso que a gente veja, analise, todos nós, né? Nós estamos pensando isso assim com muita seriedade. Tudo aquilo que você não usa, oferece a alguém que queira usar. Não deixa as coisas nas vitrines de casa, porque tudo isso te trará muitas dificuldades. Tudo que está fora de você muitas vezes representa um estado que vai te trazer preocupação. E não se esqueça, queridos irmãos, todos nós estamos na Terra em trânsito. Hoje estamos e amanhã poderemos não estar. Então, nós não podemos mais ficarmos presos nessas questões efêmeras, essas questões que vamos, né? Tudo, aliás, eu preciso pensar nas coisas efêmeras e agarrar-se a elas para que a gente não venha a perder tempo, né? Tudo que é efêmero é prender a ilusão. Então, quantos nós estamos agarrados ainda a essas questões, né? Mas o que é perene, não. O que é perene, ele permanece.
Então, muitas vezes nós agarramos, hoje nós temos visto tantas pessoas agarradas às coisas que vão ficar. Isso nos traz muita tristeza. E muitas vezes a sua aflição, os seus tormentos é justamente isso. Analise, meu irmão. Volte para dentro de si. Percebe se você está agarrado às coisas efêmeras. Se você tiver, isso é uma ilusão. Você não vai conseguir ter isso tudo com você. Chegará uma hora que isso vai ficar. Não se aprisione pelo pensamento a essas coisas tão pequenas. Todos os bens espirituais que nós ajuntamos, ou todas as virtudes que nós temos oportunidade de buscar, de firmar dentro de nós, isso são valores inalienáveis e que nós vamos carregar, brilham dentro de nós a esperança, a alegria, a caridade. Que cada um possa pensar muito nisso, porque nós às vezes fazemos como a lição de hoje, nós não nos preservamos daquilo que nós já poderíamos estar sendo educado para desprender de tudo isso, né? Não queiramos sofrimento pós o desencarne por não reverter o nosso pensamento enquanto estamos encarnados. Liberte-se enquanto há tempo, queridos irmãos. Vou convidar a todos para que a gente possa orar, pedindo a Jesus que Ele nos ampare e que as bênçãos de cada dia se façam em favor da reestruturação dos nossos pensamentos, lembrando aos irmãos que somos espíritos imortais e que tudo aquilo que nós estamos na Terra não é para que a gente possa cultivar os bens materiais, mas ao cultivá-los, façamos bom uso e bom emprego de tudo aquilo que nós adquirimos. Este é o recurso para livrarmos da avareza. Nós pedimos aos espíritos amigos que nesta manhã possa nos auxiliar com o passe, que sejamos fortalecidos pela o amor, pela abnegação de tantos benfeitores. Convidamos a todos a elevar o pensamento, a mentalizar a natureza, para que todos sejam beneficiados com o amor de Jesus. Fluidifique as nossas águas, transformando em medicamentos valiosos para todos nós. E assim, Jesus, com muita alegria pedimos que esta mesma vibração se estenda a todos os nossos irmãos da humanidade. Senhor, dai-nos força para vencer as dificuldades que permeiam dentro de nós. Que nós sejamos mais amorosos, caridosos e desprendidos. E que a paz e a esperança esteja com todos nós. Receba com carinho, irmão, o nosso abraço afetuoso do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus. Um grande abraço. Que assim seja.